Quem é mais provável mandar em casa? O homem ou a mulher? Quem é mais provável arriscar? Quem é mais provável ser comprador compulsivo? Quem é mais provável apresentar elevada alfabetização financeira? E aí a gente tem que olhar para a história e buscar entender como que foi evoluindo a relação entre homem e mulher. Mas isso nunca vai ser pé da igualdade, exatamente pelo ponto de vista biológico. Quem gesta é a mulher, quem pare é a mulher, quem amamenta é a mulher. Ai, mas eu não concordo. Não interessa o que tu concorda ou tu não concorda. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver na vida também. É a capacidade de olhar a realidade como ela é, não a realidade utópica que nós gostaríamos de construir. E quando nós olhamos para a década de 70, a mulher ela ainda era muito submissa. Eram raríssimas as mulheres que tinham a profissão, por exemplo. E comprar é um mecanismo de enfrentamento disfuncional, mas que muitas pessoas acabam incorporando esse comportamento para gerar esse alívio. O homem está num ambiente hoje em dia extremamente de pressão. De certa forma, aliviar esta pressão com o consumo pode ser um caminho. A ideia justificativa do artigo trazer essa discussão é porque ele diz assim, olha, muitas vezes o foco de quem é mais provável entre homem e mulher não está na interação, mas está a maior parte das pessoas de férias ou em recesso com um familiar, então decidiu fazer um podcast com brincadeiras. Na verdade é com uma brincadeira, mas depois é conteúdo sério de verdade. Mas quem é mais provável? Eu acho que essa é uma das trends, não sei se é assim, que já passou, né? Há muito tempo, porque eu não sou ligado nessas coisas. Mas esses dias eu tava navegando pelo YouTube, buscando ideias de thumbs e títulos, porque no YouTube é assim que funciona, nós temos que buscar ideias que tenham funcionado. E aí tinha uma que era assim, né? Quem é mais provável? Eu pensei, caramba, muito legal. Porque quem é mais provável com o dinheiro, homem ou mulher? Achei que é muito interessante nós percebermos essas diferenças entre homens e mulher quando se trata do dinheiro. E aí, introduzir isso de uma forma leve, que é com essa brincadeira, né? Quem é mais provável? Então, assim, nós vamos responder várias das perguntas de quem é mais provável, mas a principal delas hoje é: quem é mais provável mandar em casa? O homem ou a mulher? Qual é o seu palpite? Antes de começarmos, dê um minutinho aí e coloca nos comentários quem tu acha que é mais provável mandar no dinheiro de casa. Se é o homem ou a mulher. Depois nós vamos decifrar este enigma. E nós vamos falar outros quem é mais provável aqui, mas esse é o principal. Quem é mais provável mandar no dinheiro de casa, homem ou mulher? Tem um artigo que discute sobre isso. O título dele é praticamente isso, mas é mais denso, obviamente, e tá na descrição, como sempre. Então pense aí, dá um pause e nós continuaremos esta discussão assim que você responder. No Instagram eu fiz isso e aí eu fiquei olhando as respostas e eu tenho comentários a fazer sobre essas respostas. Então pausa aí, responde, dá teu tempo e volta. Muito bem, vamos lá. Estamos no nosso episódio número 202 do podcast Mais que Finanças, o podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Todas terças e sextas temos um episódio novo, trazendo várias discussões relacionadas a esses temas, né, de tomada de decisão com o dinheiro, na construção de uma vida que vale a pena ser vivida. Então, seja muito bem-vindo, dá seu like, faz horas que eu não peça, dê seus comentários, compartilhe. Vamos fazer com que esse conteúdo ele seja efetivamente levado para mais pessoas. E cada vez que tu compartilha, cada vez que nós conseguimos atingir mais pessoas, isso serve também de estímulo para que eu continue, né, trazendo cada vez mais conteúdo por aqui. Então, são comportamentos reforçadores. O teu comportamento reforça o meu comportamento de estar aqui. Eu já falei sobre condicionamento em alguns outros episódios e isso é um condicionamento. Você reforça meu comportamento de estar aqui, né? Um reforçador positivo. Vamos lá, quem é mais provável? De onde eu tirei esse artigo? Bom,
A ideia da thumb do título eu tirei do YouTube mesmo, mas eu já tinha visto esse artigo e eu não tinha trazido ainda para discutir. E ele é um artigo publicado numa das maiores revistas de finanças do mundo, então, assim, no Journal of Finance, que é um sonho de qualquer pessoa que trabalha na área de finanças, é publicar nessa revista. É uma revista que ela era muito... eu ia dizer nomes técnicos, mas eu vou tentar ser didática. Ela era muito bruta, no sentido de que ela era mais focada na parte mais de cálculo efetivo dentro de finanças. E ao longo do tempo, com a evolução das finanças comportamentais, ela já tem apresentado alguns artigos nessa linha. E são artigos muito robustos, porque para publicar lá não pode ser qualquer coisa. E esse artigo foi publicado lá. E ele vem exatamente com essa ideia, né? Quem é que manda em casa, o homem ou a mulher? Então, é importante nós entendermos o que está por trás disso. A ideia, a justificativa do artigo trazer essa discussão é porque ele diz assim, olha, muitas vezes o foco de quem é mais provável entre homem e mulher não está na interação, mas está nas especificidades individuais. E isso é uma limitação, porque é como se nós estivéssemos estudando só como que a mulher funciona, como que o homem funciona, mas desconsiderando que o homem e a mulher estão vivendo juntos e que essa interação determina a configuração de como vai funcionar a relação ali dentro da casa. E aí ela traz esse ponto, esse artigo traz esse ponto. Vamos entender como que é essa inter-relação entre homem e mulher e como que isso influencia em quem manda dentro de casa em relação ao dinheiro. E aí ele fez uma pesquisa extremamente robusta, com 3 grandes bases de dados americanas. E quando eu falo grande, tipo assim, a primeira tem 2 milhões de pessoas envolvidas, a segunda tem 25 mil pessoas envolvidas, 25 mil pessoas envolvidas, e a terceira tem nada mais, nada menos do que 40 mil pessoas envolvidas. Então, não estou falando de base de dados de 100 pessoas. E eu também não estou falando de uma base de dados transversal, ou seja, num único momento do tempo. Eu estou falando de uma base de dados longitudinais que acompanha famílias por muitos e muitos tempos. Então é muito interessante e se torna muito robusto. Então ele usa esses dados assim como ele usa dados experimentais. Mas antes de entrar na discussão do artigo, e ele envolve também normas sociais, eu quero fazer essa brincadeira do quem é mais provável com algumas características que já estão determinadas entre homens e mulheres para ver essas diferenças, aí depois a gente vê a interação. Começando por quem é mais provável arriscar, homem ou mulher? Essa tá fácil. Essa tá fácil. Quem é mais provável em arriscar, homem ou mulher? O que tu acha? Qual é teu palpite? Depois vocês podem ir colocando aí nos comentários a pergunta e a resposta, se colocar vários assim, né? Bom, explicando, o homem é quem tem uma tendência a maior tolerância de risco, o que é, do ponto de vista da natureza, extremamente compreensível. E aí tem vários estudos que avaliam desde a questão de neurotransmissores, até a questão hormonal, até a questão relacionada à evolução e até a questão comportamental. Então, nós temos muitas e muitas evidências que comprovam que os homens têm uma tendência a aceitar um nível de risco comparativo às mulheres muito maiores. E todas essas explicações, elas levam para o mesmo direcionamento. O homem, evolutivamente, ele esteve sempre em mais risco, porque a mulher estava no lar cuidando das crianças, cuidando da família, cuidando da aldeia, e o homem estava caçando, então um nível de risco e de exposição muito maior, que foi fazendo com que ele se tornasse menos sensível a se expor a risco, porque ele tinha que se expor a risco para a sobrevivência. Então, esse é um primeiro ponto, né? Do ponto de vista hormonal, o fato de ter mais testosterona e a mulher ter mais progesterona, isso também altera a disposição a risco.
Existe também algumas questões relacionadas a alguns receptores de dopamina, indo mais para esse lado de neurotransmissores. Então, existem estudos nesse tópico. É que eu não posso me aprofundar em tudo que envolve. Isso eu acho até interessante tu perceber, sabe? Às vezes a gente diz assim uma coisa. Quem é mais provável, homem ou mulher arriscar? Aí a gente diz assim, o homem. Tá, mas isso é muito superficial. Esses dias me perguntaram, um curso no Brasil que fale de neuroeconomia. Aí eu falei, olha, eu não conheço muita coisa no Brasil que tenha uma profundidade que eu julgue ser interessante, que eu julgue ser... Pode ser desconhecimento, que eu não tenha visto tudo que se tem no Brasil, mas eu desconheço um lugar que tenha bastante profundidade e que seja acessível assim, a qualquer pessoa. Porque neuroeconomia é um negócio que, se tu quer efetivamente aprender, não é tão simples assim. Pode ter um monte de gente aí falando de forma extremamente superficial e que para a grande massa parece profundo, mas na verdade é superficial. A mesma coisa que eu tô falando em relação a essa diferença entre homem e mulher. Em relação ao risco. Posso simplesmente dizer assim, o homem, ele aceita mais risco que a mulher, isso foi selecionado evolutivamente, o homem é assim, a mulher é assada e pronto. Só que na realidade, se nós formos nos aprofundar no caso, tem muitas variáveis a serem estudadas. Isso é dar profundidade para algo, entendeu? É sair da superfície. Por exemplo, dopamina é o neurotransmissor do sistema de recompensa. Tá, e daí? Se nós formos em profundidade estudar isso, eu tenho que entender quais são os receptores de dopamina, porque a depender do receptor é um tipo de comportamento. Eu preciso entender quais são as vias dopaminérgicas, então eu tenho que entender que tem até me confundi nos nomes. Eu tenho a mesolímbica, eu tenho a mesocortical, eu tenho a nigroestriatal. Então, assim... por que eu estou falando que isso é importante tu perceber? Porque por vezes a gente vê determinado assunto e quer se aprofundar e por desconhecimento a gente acha que aquilo é profundidade. Só que sempre em um único tópico nós podemos ir avançando de uma forma que não tem fim. E eu acho isso muito rico, sabe? Isso me motiva, porque é como se todos os dias quando eu acordo e eu começo a estudar algo, eu percebo quão ignorante eu sou. E aí aquilo vai me fazendo assim, tipo, caramba, tem mais coisa, mais coisa, mais coisa. E aí eu sou meio maluca nesse sentido, assim, porque eu acho isso motivador. O fato de que... Vem aquela frase que eu sempre digo, se você acha que sabe muito de determinado tema é porque tu estudou pouco. Porque cada vez que tu estuda mais um determinado tema, tu percebe o quão ignorante tu é. E eu acho isso enriquecedor, porque eu fico me imaginando com 90 anos e pensando, caramba, eu vou ter 90 anos e eu ainda tenho o que aprender. O quão rico isso é. Por isso que eu julgo tão relevante nós sermos apaixonados pelo aprendizado. Porque quando o simples aprender se torna motivador para ti, isso é um motivador intrínseco, tu tem motivação para a vida toda. Óbvio que o que tu aprende não pode ser só sobrecarga de informação. Tem que te colocar em ação também, né? Porque não adianta tu ser uma pessoa que estuda, mas que não faz nada na tua vida, no sentido de efetivamente fazer com que aquele estudo ele se torne algo útil na tua vida. Então, tem que ter teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. Mas para mim, isso é muito motivador, muito motivador. Então, fazendo o fechamento aí, que eu já me prolonguei nesse parêntese, sempre um único tópico pode nos dar um nível de profundidade que a gente, quando a palavra ignorante aqui é não saber, né, determinado aspecto, a gente acha que aquilo já é o todo, só que aquele todo é com base na nossa ignorância. Se eu começo a aprofundar, eu percebo que aquilo ali não é nada. E aí, isso é muito bacana. E quando nós falamos de o homem e a mulher ter, né, esse aspecto relacionado à tolerância ao risco, tem muita coisa que pode ser avaliada neste ponto. Mas, enfim, eu não queria me aprofundar nesse tópico, é só dizer que sim, o homem tem maior tendência ao risco por todos esses aspectos que eu não vou me aprofundar. Porque senão a gente não discutiria o tema central desse episódio.
Agora vamos para uma outra pergunta. Quem é mais provável ser comprador compulsivo, homem ou mulher? Tempo! Vamos à resposta. Há uma tendência de dizer que as mulheres têm uma maior tendência à compra compulsiva. O que os estudos hoje têm mostrado é que sim, em algum nível a mulher tem uma tendência um pouquinho maior, mas a prevalência do transtorno de compra compulsiva tem cada vez menos diferença estatística entre homens e mulheres. Então já tem alguns estudos mais novos apontando que não tem diferença de gênero. A mulher, por muito tempo, dominou isso, mas não sei se isso ao longo do tempo vai se manter. Nós já temos estudos apontando que o homem já tem apresentado também compra compulsiva. Aí a gente vai pensar assim, por que a mulher, ao longo de nosso histórico, ela apresentou uma maior tendência à compra compulsiva? A mulher, e aí, mais uma vez, envolve tanto do ponto de vista biológico, como do ponto de vista comportamental. A mulher tem mais oscilação emocional, naturalmente. E essa oscilação emocional, ela sempre vai eu sempre vou buscar aliviar essa oscilação emocional. E comprar é um mecanismo de enfrentamento, a gente chama de comportamento de enfrentamento disfuncional, mas que muitas pessoas acabam incorporando esse comportamento para gerar esse alívio. Então, a mulher, como tem maior oscilação emocional, ela também vai ter uma maior tendência a buscar alívio, e um dos alívios pode ser justamente a compulsão por compra. Então, assim, sim, ela tem uma maior... Tinha uns estudos, que até então mostravam, mas a evolução já tem diminuído essa disparidade. Por quê? O contexto hoje em dia, ele é diferente. Embora a mulher tenha muita oscilação, também tem muita oferta que pode trazer interesse para os homens. E querendo ou não, também o homem está num ambiente hoje em dia extremamente de pressão, assim, Então, de certa forma, aliviar esta pressão com o consumo pode ser um caminho. E o homem tem um outro ponto que é bem considerado. O homem, ele adquire coisas mais caras, Então, ele vai querer carro, ele vai querer uma casa, e a mulher é mais miudeza. E aí, por vezes, também, o homem, ao querer essas coisas, ele tem um risco maior de querer consumir coisas por status. E aí, essa predisposição ao homem querer coisas por status, porque o homem tem essa coisa do poder, pode o torná-lo mais predisposto também ao longo do tempo a apresentar esses comportamentos. Então não é 8 nem 80, a maior parte dos estudos mostram as mulheres, mas também tem alguns estudos que já estão apontando para o homem. Vamos para o terceiro, quem é mais provável? Quem é mais provável apresentar elevada alfabetização financeira, homens ou mulheres? Tempo! Os homens, eles apresentam maior alfabetização financeira. Isso é algo completamente unânime na literatura. O homem, ele aprende mais sobre dinheiro. Ele é introduzido aos temas financeiros com maior precocidade dentro das famílias. Ele tem um maior contato diário assim, com o dinheiro. Ainda se tem um maior nível de renda dos homens se comparado com as mulheres, a gente logo vai falar sobre isso. E tudo isso vai fazendo com que ele vá construindo uma estrutura melhor. Só que daí tem um ponto relevante nisso. As mulheres, elas apresentam nos testes gerais menor alfabetização financeira, atitude, comportamento, principalmente conhecimento. Só que tem um ponto, quando nós introduzimos dentro desses questionários a pergunta não sei, a mulher tem uma maior tendência a responder não sei. E aí discute-se que talvez não é que a mulher tenha menor alfabetização financeira que o homem, mas ela tem maior insegurança, porque o homem tem mais excesso de confiança.
E aí, isso pode estar fazendo com que os resultados estejam distorcidos. As mulheres, elas apresentam um menor conhecimento. Só que quando expostas à resposta não sei, elas respondem mais não sei, mostrando maior nível de insegurança. Então, talvez não seja falta de conhecimento, e sim insegurança para dar resposta. Olha que interessante. A ciência é coisa maravilhosa. E aprender é mais rico ainda, né? A gente vai cavando e as coisas vão ampliando, assim. Eu acho isso muito bacana. Enfim, partindo desta pergunta e deste aspecto, eu poderia aqui seguir com várias variáveis, endividamento, e aí a gente podia seguir com várias variáveis, mas é que eu quero discutir esse artigo pontual do Journal of Finance, porque eu achei ele muito interessante. Porque aí, justamente entrando para essa parte, né? Quem é mais provável mandar dentro de casa em relação ao dinheiro? Ele relaciona isso com norma social, que é isso que eu estava falando em relação aos homens, quando tratado de educação financeira. Os homens, eles são mais expostos aos conhecimentos de alfabetização financeira, educação financeira. Por quê? E aí a gente tem que olhar para a história e buscar entender como que foi evoluindo a relação entre homem e mulher, historicamente. E quando nós olhamos para a década de 70, a mulher ela ainda era muito submissa. Eram raríssimas as mulheres que apresentavam, que tinham a profissão, por exemplo. Para ter uma ideia, no estudo aqui ele coloca que a participação das mulheres no mercado de trabalho na década de 70 era em torno de 2%. Década de 70 para baixo, né? E que hoje a gente tem uma participação das mulheres, assim, pega todas as mulheres do mundo. 73% hoje das mulheres trabalham. De 2%. Então, tipo, olha, sabe? Era muito raro ter mulheres trabalhando. Na minha família, a mãe conta que tinham muitas mulheres trabalhando, assim, ela fala que a tia dela, uma das tias dela, usava calça e que isso era, assim, um acontecimento, porque as mulheres não usavam calças, as mulheres usavam só saias. E que ela trabalhava no banco e usava calça. Então era a tia Sueli, que eu não tive a oportunidade de conhecer. E ela sempre conta essa história assim, nossa, as mulheres da nossa família eram mulheres pra frente. A tia Sueli já usava calça. E aí, se nós paramos e pensamos sobre isso hoje em dia, parece tão... Tipo assim, como assim tu tá impressionado porque a mulher usa calça? Né? E... olhamos 50 anos para trás, isso era meu Deus, a mulher não usa calça. Um pouco mais, quem sabe, né? Quando a mãe era pequena. Então temos aí quase 70 anos. Mas é um curto espaço de tempo para uma mudança tão grande de estilo de vida. E isso fez com que gerasse esse impacto de norma social na relação de homem e mulher com o dinheiro. Então, esse é um dado relevante. Um outro dado relevante que o estudo mostra, e aí um dado dos Estados Unidos, nós não conseguimos ter ideia como que é isso aqui no Brasil, mas eu julgo que deve ser próximo, ele diz o seguinte, ainda existe uma diferença de renda, né, entre homens e mulheres. Os homens, eles têm em torno de 20% de salário maior do que das mulheres, quando comparado mesmo cargo. E aí tem um prêmio Nobel de 2023, se eu não me engano, que justamente discutiu esse tema. E aí o ponto central é o seguinte, as mulheres, elas dedicam-se mais à casa, ao lar, ao cuidado dos filhos, e não é esse o dado que tem aqui no artigo, mas é do prêmio Nobel, que justamente essa dedicação maior das mulheres faz com que, em momentos que a mulher estivesse tendo uma ascensão muito grande na carreira, ali ela para ter filho. E é uma coisa da natureza, o homem não amamenta, quem tem que amamentar é a mulher. Então, assim, a mulher obrigatoriamente vai parar mais para ter filho do que o homem. Não é mas eu não concordo. Não interessa o que tu concorda ou tu não concorda. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver na vida também. É a capacidade de olhar a realidade como ela é, não a realidade utópica que nós gostaríamos de construir. A realidade real é que a mulher, ela, obrigatoriamente, ela
vai ter que cuidar mais do filho do que o homem. É a natureza. O homem não amamenta. Mulher amamenta. É que eu não sou muito romântica em relação a essas coisas, sabe? Porque eu vejo muitas mulheres romantizando muito isso, ou se frustrando. Porque o meu marido, ou porque o homem não faz tudo que eu faço. Mas é óbvio, o homem não amamenta, o homem não pare, o homem não fica grávido. Então, assim, é da natureza. Até o momento, não vemos as possibilidades de homem engravidar, né? Quem sabe num futuro. Por hora, a mulher segue sendo a única e exclusiva responsável por gestar, parir e amamentar. E aí, e aí agora voltando para o dado do artigo, o artigo diz o seguinte: dentro dessa estrutura, a mulher dedica em média 26 horas por semana para esses cuidados do lar, da família, dos filhos. E o homem no máximo 13. Então, a dedicação do homem para cuidado doméstico é a metade da mulher. E isso é uma das variáveis que impacta essa disparidade de renda entre homem e mulher. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque essa construção de normas sociais, ela foi fazendo com que a relação de homens e mulheres com o dinheiro e com o processo de tomada de decisão com o dinheiro seja diferente. Então, o que o estudo fez para dar essa resposta? A partir dessas normas sociais, ele queria entender, será que a partir dessas normas sociais, que mostra uma prevalência do homem com contato em relação ao dinheiro, isso é, o homem entrou no mercado de trabalho antes, o homem dedica-se menos tempo ao lar, ou seja, ele dedica-se mais tempo ao trabalho e isso faz com que a renda dele aumente. Ele tem mais relação com discussões sobre dinheiro. As famílias, elas tendem a incentivar mais os homens a falar e a pensar sobre dinheiro do que as mulheres. Isso ainda acontece e eu acho que esse é um ponto cultural que está melhorando bastante, porque esse é um ponto cultural que dá para melhorar. Porque quando eu digo que eu não sou romântica, é isso, eu olho para a realidade como ela é. Tem como eu melhorar esse segundo ponto? Já melhorou, o homem hoje em dia, ele se compromete muito mais com o lar do que antigamente, mas isso nunca vai ser pé da igualdade, exatamente pelo ponto de vista biológico. Quem gesta é a mulher, quem pare é a mulher, quem amamenta é a mulher. Então isso aqui nunca vai ser igual, entende? É uma utopia querer que o investimento de tempo do homem e da mulher para cuidar da casa seja o mesmo. Isso nunca vai acontecer. Agora, eu tornar igual o quanto eu converso em casa com os meus filhos sobre dinheiro, isso aqui é uma variável que a gente pode mexer. E aí eu acho muito rico quando a gente consegue ver o que está no meu controle e o que não está no meu controle. Esse segundo aspecto não está no meu controle, mas o terceiro está no meu controle. Está no teu controle se tu tem filho homem e mulher. Tu pode mudar essa realidade. Tu pode ser um agente que vá mudando essa estatística. Por que nós temos que incentivar mais aos homens falar de dinheiro e não às mulheres? Então, quando a gente olha para a realidade, nós conseguimos ver quais são, no tabuleiro, aquilo que eu consigo mexer. Como é que eu mexo nisso, Jéssica? Jamais, quando você for falar de dinheiro, se você tiver um homem e uma mulher como filho, chama teu filho e exclui a menina. Jamais, se tu fores dar mesada, dê uma mesada diferente para o filho e uma mesada diferente para a menina. Jamais, se tu fores falar sobre orçamento, metas, fale só com o seu menino e deixe a sua menina de fora. Se você for falar das coisas do lar, traga os dois. Isso é uma variável que nós podemos mudar. Está nas nossas mãos. E está na mão da educação também. Colégio, que é uma variável que nós não conseguimos diretamente mudar, mas que já tem tido um pouquinho mais de preocupação, né? Hoje a gente já tem um pouco mais de discussão sobre educação financeira nos colégios, já tem melhorado. Estamos no mundo perfeito? Ainda não estamos no mundo perfeito, mas na minha época era 0. Hoje em dia já se fala sobre o assunto, então já melhorou um pouco, né? Então essa variável a gente pode mexer. Então tudo isso cria, né, as normas sociais
E elas vão se retroalimentando. E mudar essa norma social nas coisas que nós temos controle leva tempo. Leva tempo. Até então, o homem era o chefe da casa. Leva tempo para que a gente possa mudar. E aí depois eu vou dar a resposta completa, tá? Eu tô trazendo argumentos. Depois eu dou a resposta final. É que vai surpreender muitos de vocês, pelo resultado que eu já vi lá no Instagram. Depois, então, eu quero falar como que ele fez o estudo, né? Com essas 3 bases de dados que ele construiu para que ele pudesse dar a resposta final. Qual que teria mais influência, o homem ou a mulher, nas decisões financeiras do lar? Deixa eu só tomar uma água. Para seguirmos. Como é que foi feito o estudo, então? Eles pegaram 3 bases de dados e um estudo experimental. As 3 bases de dados, como eu já disse, são estudos longitudinais, 3 bases de dados extremamente grandes. O que eles queriam dar de resposta com essas 3 bases de dados? Em uma das bases de dados tem a pergunta, né? Quem manda em casa? Depois a gente vai chegar lá. Mas a coleta de dados, eles queriam entender. Então, o objetivo, qual era o público, né? Eram casais héteros, para justamente ver essa relação entre homem e mulher, com pelo menos 1 ano e meio dentro do mercado de trabalho, que participavam do mercado acionário. Então, para entender isso, dessa influência em homens ou mulheres, eles definiram a variável investimentos em ações. Por que isso, Jéssica? Porque em pesquisa, quando a gente fala, por exemplo, quem é mais provável mandar em casa com o dinheiro, o homem ou a mulher? É muito difícil eu conseguir, de forma genérica, determinar essa resposta. Porque a gente está falando de quê? Investimento em ações? Nós estamos falando de poupança? Nós estamos falando de investimento, sei lá, em imóveis? Nós estamos falando em controle orçamentário? Nós estamos falando de gastos? Do que nós estamos falando para determinar se o homem ou a mulher é mais provável? Por que isso é relevante? Isso é um ponto de quem não trabalha muito nessa parte científica acaba cometendo erro nesse sentido, né? Mas é só uma resposta. Não, mas depende da área que tu vai olhar, vai ser uma resposta. Porque cada área é diferente. Então, eu não posso olhar genérico. Sempre que nós vamos fazer um estudo, eu tenho que entender qual é efetivamente a variável que eu vou estar analisando. Porque cada variável vai ter a sua resposta. E aí, nesse estudo, a variável que eles estavam analisando era a variável investimento. Tá. Voltando então. Eles pegaram esses dados com esse perfil, com esse público, e aí eles pegaram uma variável muito interessante para determinar a sofisticação financeira, ou seja, pessoas que têm elevado nível de alfabetização financeira, que têm conhecimento, que investem em ações, que exibem um comportamento mais assertivo em relação ao dinheiro. E aí, para conseguir ter todas essas variáveis, porque as pesquisas, como são de pesquisas diferentes, elas não tinham as mesmas perguntas, então eles, para conseguir agregar e ter a variável de quem era a pessoa que tinha esse perfil mais de trabalhar com finanças, de ter essa sofisticação financeira, eles determinaram que iam manipular a variável de trabalhar ou não com finanças. Isso significava trabalhar em banco, ser um consultor financeiro, um planejador financeiro que trabalhasse com seguros, que trabalhasse com crédito, trabalhasse qualquer coisa que envolvesse essa parte de finanças. Por quê? Porque daí eles conseguiram provar que o fato de trabalhar nessas áreas fazia com que a pessoa tivesse essa maior sofisticação financeira. E aí isso seria uma variável que ele conseguiria comparar homens e mulher. Porque se eu pego homem e mulher no mesmo cargo de finanças, e aí depois eu vou lá dentro da casa dessas pessoas e eu vejo como que é a influência deles na decisão da casa, eu consigo identificar efetivamente quem é que tem mais influência dentro do lar, se o homem ou a mulher. Porque se eles têm o mesmo nível de conhecimento, não deveria ter diferença entre eles, né? Porque no final das contas, os dois têm o mesmo nível de conhecimento, então, ao ter maior nível de conhecimento, eles deveriam ter maior influência nas decisões. Sempre. Havendo maior conhecimento, maior influência. É o que acontece? Era essa a pergunta da pesquisa. Então, eles começaram
com essa base de dados bem robusta para ter todas essas informações e para entender se essa sofisticação financeira, ou seja, trabalhar no mercado financeiro, geraria esse impacto lá na frente dentro da família. E o outro, que também não era longe disso, mas que eles queriam provar de várias maneiras, era um estudo experimental que trabalhou com cenários de decisão. Então, o que eles fizeram? Eles construíram um cenário hipotético. Eles coletaram, deixa eu ver quantos foram os 3.900 sujeitos para colocar dentro desse experimento. Como é que funcionou o experimento? Tu entrava dentro do experimento e aí tu tinha que ler uma explicação de investimentos ou não, de aceitar entrar dentro de uma compra de um plano de ações dentro de uma empresa. Como assim, Jéssica? Não entendi nada. Nos Estados Unidos, e essa pesquisa é nos Estados Unidos, eu olho para o lado porque eu me enxergo aqui do outro lado. Nos Estados Unidos, existe vários programas que as empresas oferecem para que as pessoas elas consigam construir os seus aportes para a aposentadoria. Diferente do Brasil, que tem o INSS, nos Estados Unidos não tem, o que eu acho louvável, porque tu já sabe, né, que o INSS está fadado à falência e que eu, Jéssica, no meu ponto de vista, embora saiba de todas as limitações comportamentais das pessoas, julgo que seria mais eficiente a gente poder ter mais autonomia na alocação desse INSS e não depender do governo ficar cuidando disso, desviando dinheiro e sabendo que no longo prazo isso não vai se sustentar. Enfim, isso é temas para outros momentos, não é mesmo? Mas lá nos Estados Unidos não tem isso, e aí o que acontece é que as empresas incentivam muito as pessoas a fazerem as suas próprias, entre aspas, previdências privadas, tá? Mas vinculado com a empresa. Então a empresa, ela incentiva, por exemplo, com um mecanismo de aquisição de ações da própria empresa. Se tu é funcionário, e, por exemplo, digamos que a Mais Que Finanças, ela seja uma empresa de capital aberta, tu é funcionário do Mais Que Finanças, e aí tu chega na minha empresa e eu te digo assim, bom, tu vai trabalhar aqui, e se do teu salário tu destinar para todo mês adquirir uma ação, eu te dou outra. Então eu dobro o teu investimento, sem tu fazer nada para isso. E aí eu dobro o teu investimento. Aqui no Brasil também já tem algumas empresas fazendo isso. A Klabin faz isso, por exemplo, eu tive clientes que trabalhavam na Klabin e era bem interessante os programas que a Klabin desenvolvia nesse sentido. Então, tu coloca uma ação, eu dobro. Tu coloca outra, eu dobro. Então, isso são incentivos. E aí, o experimento começava assim, falando de um caso, de uma empresa que se daria incentivo para te investir em ações, e aí tu tinha que escolher se tu iria investir ou não, certo? Esse era a primeira etapa do experimento. A segunda etapa do experimento, ela fazia um priming de gênero. O que é um priming de gênero? É uma pré-ativação para que as normas sociais de gênero, elas ficassem mais salientes na tua cabeça, elas ficassem mais explícitas na tua cabeça. Então é como se tu, caramba, mulheres e homens são diferentes com o dinheiro. Como é que eles faziam isso? Eles descreviam características de homens e mulheres, então descreviam os homens como mais assertivos, mais confiantes, mais ativos, assim, no sentido de tomada de decisão com o dinheiro, e descreviam as mulheres como as mais cuidadosas, mais compreensivas, mais afetuosas, digamos assim, né? E aí depois pedia para escrever um texto descrevendo algum momento em que o homem ele tenha tido, né, um comportamento diante da sua esposa de assertividade, para tornar ainda mais saliente, porque ele lembraria de um caso que ele foi mais assertivo do que a esposa, do ponto de vista... Assertividade eu falo, aqui nesse caso, né, assertividade com o uso do dinheiro, tá? E para as mulheres era solicitado que elas escrevessem algo que mostra que ela foi mais compreensiva e complacente em relação ao homem, né, em alguma situação. E tinha um grupo de controle que ia receber um texto que nada tinha a ver com gênero e dinheiro. E que tinha que escrever um texto aleatório também sobre qualquer coisa da sua vida. E aí a terceira etapa era um cenário de desacordo. Então, era apresentado o caso em que a pessoa na etapa 1 tinha respondido que sim, ela ia investir em ações,
E aí, nessa terceira etapa, era dito assim, olha, tu disse sim, mas teu marido disse não, como que tu agiria? E para quem disse não, o descompasso entre opiniões era que tu disse não, então teu marido ou tua esposa disse sim, para a etapa 1, né? Para tentar evidenciar a questão da discrepância de ideias. Resumindo, etapa 1, eu tenho que decidir se eu entro ou não no programa de ações da empresa. Etapa 2, saliência da diferença de gênero. Etapa 3, eu tenho que estar diante de um contexto de discordância em relação ao meu marido ou à minha esposa e ver como eu ajo. Enfim, quais foram os resultados desses 2 grupos de estudos? Então, o primeiro grupo de estudos relacionados a aquelas bases de dados gigantescas e esse segundo experimento. O primeiro, ele teve o seguinte resultado. Na questão de quem manda no dinheiro de casa, no primeiro estudo, apresentou-se que, de modo geral, os homens dizem mandar mais no dinheiro de casa do que as mulheres. Em segundo lugar, tá a integração. E em terceiro lugar, tá que as mulheres mandam. A gente não tem os dados efetivos assim de quanto, e isso também varia a depender do contexto, mas de modo geral, há uma tendência de mostrar isso. E por que eu disse que erraram lá no Instagram? Porque a maior parte das pessoas acham que quem manda no dinheiro da casa é a mulher. E um ponto interessante aqui, tá? A mulher, ela tem uma influência muito grande na gestão do dinheiro, no controle diário. Paga a conta, faz isso, faz aquilo, organiza aqui, organiza aquilo. Mas o peso da decisão ainda está muito mais no homem do que na mulher. Por quê? Esse senso de segurança, esse senso de assertividade, esse senso de bora que vai dar certo. O homem, ele ainda é aquele que tem uma influência maior sobre a decisão. Não é o homem que gerencia, não é o homem que controla, não é o homem que cuida do dia a dia, mas é o homem que ainda tem um maior peso nas grandes decisões da família. Isso é o que eles apontam aqui. E aí, olha que interessante, pegando dados de sofisticação financeira, o que eles conseguiram comprovar com essas bases de dados gigantescas? Se o homem e a mulher eles têm a mesma posição de trabalho, lá na casa deveriam ter a mesma influência sobre as decisões, certo? Certo, não é o que acontece. Quando a mulher tem uma elevada sofisticação financeira, a influência dela na decisão da casa é menor. Tanto é que, quando eles olham para a variável investimento em ações, o fato da mulher trabalhar na área financeira não faz com que na casa tenha mais investimentos em ações. Agora, todas as casas que os homens trabalham com questões financeiras, o investimento em ações e a estruturação dessa estrutura patrimonial é maior. Ou seja, a influência do homem trabalhar e ter uma sofisticação financeira na sua casa é maior do que das mulheres. Como que eles reforçam isso? Quando eles fazem o experimento e na terceira etapa eles expõem a mulher e o homem a discrepância, qual é a conclusão que eles chegam? Quando a mulher entra em discrepância com o homem, mesmo tendo sofisticação financeira, ela tem uma menor predisposição a tentar convencer o seu marido de que a opinião dela está certa. Ela tem aquela tendência, que foi mostrada na primeira etapa do experimento, de eu quero investir em ações. Só que se o marido disser eu não quero, ela recua. Ela diz assim, tá bom, deixa pra lá. Então a mulher, quando se fala em decisões financeiras, ela ainda tem uma predisposição a, entre aspas, que é uma palavra horrível, obediência. Ela tem uma menor predisposição a entrar em conflitos em relação às decisões financeiras, mesmo que ela detenha mais conhecimento. Ela é mais submissa às decisões financeiras. Sei que são palavras fortes, e eu ainda acho que a gente está mudando isso ao longo do tempo, sabe? Mas ainda temos esses resultados. Como eu disse,
eu acho que igualdade nunca terá, principalmente porque há uma tendência, por causa da natureza, como eu mencionei, dos homens ainda ocuparem essa posição de ascenderem mais profissionalmente, ganharem mais, quando as mulheres elas deixam o trabalho em prol da casa, e isso ainda vai acontecer ao longo da história da humanidade, pelas questões da natureza, como eu já mencionei. Por outro lado, nós podemos amenizar esses aspectos com, por exemplo, educação financeira igualitária para meninos e meninas dentro de casa. Coisa que está no nosso controle. As mulheres também têm que ir dessensibilizando ao risco. E aí isso não é total da natureza da mulher, mas ao longo do tempo, quem sabe essas disparidades diminuam, né? Mas, voltando à nossa pergunta do início, quem é mais provável mandar no lar? Mandar efetivamente no lar, o peso da decisão ainda está nas mãos dos homens. Ah, Jéssica, mas eu não concordo, porque na minha situação... Entenda, sempre é óbvio que tudo depende do contexto e da interação da tua família. Exemplo, tem um outro estudo que eu não trouxe para discutir aqui, que não daria tempo, mas que ele aponta que se a mulher viveu num lar em que, no seu lar, as mulheres já eram muito mais para frente, como a tia que andava de calça nos anos 40, 50, essas mulheres têm uma predisposição a ter um maior peso na decisão. Agora, aquelas mulheres que vêm de famílias em que as mães sempre foram do lar, que elas foram ensinadas a servir e não a serem servidas, não que vai ser servida, mas não ter essa predisposição treinada tão forte de ser sempre, né, a que serve. Que essas mulheres, elas vão ter um menor peso na tomada de decisão. Então, é claro que cada caso é um caso, mas se nós pegarmos a média geral, a tendência ainda é que o peso da decisão esteja nas mãos dos homens. E por que isso importa na nossa vida? Porque talvez, se tu fores mulheres, tu não tá tentando nem conversar, sabe? E eu acho que esse é um primeiro ponto, o diálogo. Se tu tem opiniões e essa tua opinião, ela é pautada em uma estrutura de informações que é mais relevante do que a estrutura de informação do teu marido, precisa ter diálogo. Dentro de casa precisa ter acordos claros quando se trata com dinheiro. E eu acho que essa fase do ano é uma ótima fase do ano para ter acordos para 2026, porque o planejamento financeiro da família para 2026 depende de que tipo de acordo tu está fazendo com teu marido ou com a tua esposa. Então, meu convite para nós encerrarmos esse episódio é: quais são os acordos que tu tem em relação ao dinheiro na tua família? Se tu não tem nenhum, talvez esse seja um momento bem interessante de fazer. E se tu se sente insegura, o meu convite é que você participe da nossa imersão de planejamento financeiro comportamental, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de janeiro, 2 dias inteirinho comigo, para que a gente consiga resolver essas discrepâncias, para que nós consigamos construir e entender como que vai ser o teu 2026, muito mais pautado no que tu precisa fazer do que tu vai esperar de 2026. Eu já disse isso no último episódio e eu reforço aqui. É só R$47, é um valor irrisório, muito mais pensando no comprometimento do que qualquer outra coisa, né? Porque R$47 definitivamente não paga o conteúdo e tudo que eu vou disponibilizar ali. E aí, no dia 11/1 também estará sendo abertas as inscrições da 4ª turma da formação em finanças comportamentais. Se você quiser passar 4 anos, se você quiser passar 4 meses junto comigo, com aula toda semana, com tira dúvidas, com acesso ao WhatsApp, com acesso direto a mim todos os dias. Jéssica, eu tô com dúvida aqui, eu tô ali à disposição dentro do grupo para que a gente possa conversar durante 4 meses e tu viver uma grande transformação, porque a formação... Hoje eu tenho total segurança de dizer. Eu até tenho dificuldade de fazer marketing em relação à formação nesse sentido, porque o marketing ele precisa ser objetivo, né? O que vai mudar na minha vida? E eu tenho dificuldade nisso, porque quando eu pergunto para os meus alunos o que mudou na tua vida, eles me dão a resposta: a minha vida mudou. Em todos os sentidos. A minha vida é outra. Eu tenho um outro olhar para o mundo, eu tenho um outro pensamento, eu tenho A minha vida mudou.
Então, assim, eu tenho até dificuldade, né, na hora de falar sobre isso, porque é tanta mudança que, no final das contas, ela fica um tantinho subjetiva, porque, no final das contas, viver a vida que vale a pena ser vivida é individual para cada um, e é isso que a gente constrói dentro da formação. Espero que tu tenha e te dê essa oportunidade de viver essa transformação. Então, dia 10 e 11 de janeiro, junto comigo na imersão, R$ 47,00, e entrando para a formação mais 4 meses junto comigo por R$ 3.000, 3.197. Eu já vou dizendo os valores sempre porque eu quero que você esteja organizado e preparado. Não é isso que o mercado digital faz, eles ficam escondendo o preço, e eu já fiz até um podcast aqui explicando quais são as estratégias por trás de esconder o preço. Eu me prejudico por falar o preço, mas esse é meu papel aqui, fazer com que tu tome decisões conscientes. Então eu acho justo que eu traga o preço antes para te preparar, tá certo? Muito obrigada e até o próximo episódio.